Ai, gente, eu tô muito feliz. Olá, pra quem não me conhece, eu sou a Velly e estamos com o cenário novo. Se você não me acompanha lá nas redes sociais, você tá muito errado. Você tinha que me acompanhar, me segue lá no Insta, no TikTok e nas outras redes também. Eu me mudei para São Paulo e aqui eu já estou gravando meu novo escritório. O vídeo de Winx eu já tinha gravado meu novo escritório, só que a estante não tinha chegado. Agora a estante chegou, gente. Tô muito emocionada. Ainda não tá certo que esse aqui vai ser o ponto definitivo de gravação. Talvez eu coloque a cadeira mais pra lá. E eu quero fazer uma parede de quadros também. Aqui eu quero colocar algumas coisas. Então, né, vamos... Conforme vai andando na carruagem, a gente vai decidindo. E a coisa aqui, né, estreando estante nova, tinha que ser com o vídeo de Dahmer. Provavelmente essa é a estreia que eu mais esperei nos últimos anos, assim. Desde que foi anunciado que o Evan Peters ia interpretar o Jeffrey Dahmer. Gente, eu tive um surto, assim. É engraçado porque eu já tinha uma dimensão de mais ou menos como fisicamente seria, porque a gente já tem uma versão do Jeffrey Dahmer que foi interpretada pelo Ross Lynch, que fisicamente é muito parecido com o Evan Peters, então eu imaginei que ia dar bom. E, cara, meu Deus. Tô analisando que por onde que eu vou começar a falar dessa série. Sobre spoilers, gente, esse vídeo tem spoilers porque é uma história real, né? Então não tem muito, assim, o que eu dar spoilers do que, sei lá, o que acontece no final, só que todo mundo sabe o que aconteceu no final com o Jeffrey Dahmer, né? Mas eu vou dar aqui minha opinião sincera sobre a série. Dahmer chegou pra nós pela Netflix com uma minissérie de 10 episódios de 1 hora cada. É um material bem extenso, mas não peca em momento algum na sua duração, porque nós não temos a história apenas de Dahmer pela visão de Dahmer. Nós temos a história de Dahmer pela visão da vizinha Glenda, que é uma voz que foi muito silenciada ao longo de todas as histórias contadas sobre Jeffrey Dahmer. Nós temos a visão dos pais do Jeff, a gente tem a visão das vítimas do Jeff, inclusive tem episódios inteiros dedicados às vítimas. Então, nós temos uma história bem completa por todas as vertentes da história de Jeffrey Dahmer e que não glamouriza em momento algum o serial killer, que é algo que normalmente produções televisivas ou cinematográficas, enfim, com relação a esse tipo de assassinos em série, normalmente dão uma glamourizada no personagem, colocam assim, eles fazendo gracinha pra câmera, né, pro público, assim, com olhares, piscadelas, uma forma bem assim, sexy. Porque, né, tem alguns serial killers que de fato tinham fama de serem assim, como Ted Bundy, por exemplo. Tem uma versão recente dele que foi interpretada pelo Zac Efron, que cai bem ali nesse universo dele ser um cara charmosão. Em momento algum, essa versão aí da Ryan Murphy Productions traz pra nós um Dahmer, um cara irresistível, assim, não, a gente vê na interpretação do Evan Peters um cara bem deslocado, um cara sem trato social, assim, tímido e também com muitas nuances diferentes, e o Evan fez uma construção de personagem absolutamente perfeita. Eu não sei se vocês já acompanharam vídeos do Jeffrey Dahmer, assim, julgamentos e coisas assim. Eu já tinha assistido bastante material dele na vida real, então eu consegui reconhecer muitas coisas do Jeffrey na interpretação do Evan, assim, trejeitos, o sotaque dele exatamente igual, a forma como ele reagia às perguntas, aos questionamentos, a forma dele olhar, dele postar a cabeça, ele dá uma seguradinha no lábio, assim, antes de falar. Assim, todos os detalhes muito iguais. Eu imagino que o Evan tenha passado muito mesmo mergulhando nisso, porque tá absolutamente incrível. E assim como eu falei que o Ewan McGregor ia ganhar o Emmy de melhor ator pro Houston, estou falando aqui que o Evan Peters vai ganhar o Emmy de melhor ator de minissérie por Dahmer, gente. O Emmy de ator principal, véi, meu Deus do céu. Adoro que a Evan Peters só interpreta personagem perturbado, né, galera? Mas daí a gente fica com aquela coisa de, né, o Evan é tão carismático que a gente quase fica com uma empatia pelo psicopata. Ryan Murphy, eu tô de olho em você, eu tô sabendo qual que é o teu lance. Mas assim, como eu falei, nós vemos tantas nuances do Jeffrey Dahmer que em alguns momentos a gente consegue até olhar com um olhar de pena, gente. Não tô... É que tem gente que confunde as coisas, né? Não tô dizendo que o Jeffrey Dahmer tem que ser perdoado, ou que ele é vítima ou nada do tipo, mas só que como a interpretação é tão fidedigna e o Evan Peters é um ator tão carismático, em alguns momentos a gente chega a ficar com uma pena, tipo, por exemplo, na adolescência dele, né? Quando, sei lá, ele ainda não tinha cometido nenhum crime, a gente fica, poxa, cara, olha as coisas que ele passava em casa, né? Assim, o jeito que a mãe agia com ele, a mãe dele abandonou ele em casa, sozinho, ele já era um cara meio assim, e aí... A narrativa nos traz de forma não linear esses acontecimentos da vida do Dahmer, e um medo, né, desse tipo de narrativa não linear é
ficar um pouco confuso, mas o Ryan Murphy sempre, nas produções dele, quando ele faz isso, ele gosta de colocar a data na tela, o ano que aquilo tá acontecendo, a cidade que aquilo tá acontecendo, porque assim não confunde o espectador. Sendo bem sincera, em muitos momentos daria pra entender em que momento da vida do Jeffrey a gente tá, pela caracterização da barba, ou ali do cenário, ou o momento que ele tá vivendo, né? Se ele tá na casa da avó, se ele tá na casa dos pais, se ele tá no apartamento dele. Mas, mesmo assim, é colocado na edição. E a edição é muito bem feita, porque a história flui de uma forma muito interessante, assim. Nós não temos os acontecimentos do início ao fim de como eles estão acontecendo de forma cronológica. Nós vemos o desfecho de um acontecimento e 2 episódios depois a gente vê como que chegou naquele acontecimento para ter aquele desfecho. Eu gosto muito desse tipo de narrativa, para mim funciona muito bem nessa temática, porque se for colocar do início ao fim, né, como que ele pegou o garoto, como que ele levou o garoto pra casa, como que ele matou o garoto, fica uma coisa extremamente repetitiva, porque ele fez isso muitas vezes ao longo da vida. Ele cometeu 17 assassinatos, até onde a gente sabe, né, talvez tenham mais, mas ele cometeu todos esses assassinatos e seria uma coisa muito repetitiva, né? Fazer todo esse processo todas as vezes. Então, eles colocaram ali a história com todas essas diferenças ali, né? De narrativas, e para mim isso enriquece muito a história, porque também nós temos outros personagens extremamente importantes, né? Nós temos a vizinha Glenda, que ligou muitas vezes pra polícia pra denunciar que ela ouvia gritos, que ela achava que alguém tava morrendo. E assim, a série também acerta em trazer muito essa questão social do quanto é defasada a polícia americana, a assistência à comunidade negra, como os negros estavam ali vivendo aquela realidade de ameaça, e todas as vezes que eles tentavam denunciar, eles não eram ouvidos. E em vários momentos nós vimos como teve essa passada de pano da polícia pro Dahmer, porque ele era um cara branco ali, tipo, bem apessoado, né, entre aspas, assim. E, cara, a polícia chegou a entrar na casa dele se tivesse feito uma mínima investigação e a ver, sabe? Porque ele não fazia muita questão de esconder as coisas. Tipo, a geladeira dele tinha uma cabeça dentro, sabe? Na escrivaninha, na mesinha de cabeceira dele, tinha fotos ali de todas as coisas que ele fazia. Então, assim, as evidências estavam ali. Existiam serial killers na história muito mais cuidadosos que o Dahmer, assim, sabe? Que mantinham as coisas muito mais em segredo que o Dahmer. Às vezes não levavam as vítimas para casa, levavam para um lugar separado. Então, assim, o Dahmer era um serial killer quase não cuidadoso, assim. Ele não era, de fato, assim, nossa, super desorganizado, porque existiam, né, alguns serial killers mais... que tinham um modus operandi mais desorganizado. Tem um livro dela na Casa muito bom que fala sobre o modus operandi dos serial killers, mas de um modo geral ele não era assim um cara super hiper cuidadoso assim com todos os detalhes, sabe? Inclusive ele falava várias vezes com a polícia sabendo que nada ia acontecer, sabe? E ele mesmo fala, a gente tem, né, uma declaração ali na série que provavelmente foi algo que o próprio Dahmer disse na vida dele, né, que chegou num ponto que ele já achava que ele não ia mais ser pego, né? Porque no começo ele achava tanto que ele ia ser pego que ele tava o tempo inteiro com medo, né, de ser pego. Só que foi passando o tempo, a polícia falou com ele várias vezes, ele chegou num ponto que ele não achava mais que ele ia ser pego. Então, o que nós vemos na série, além de toda a crueldade, né, dessa realidade do Jeffrey Dahmer, dele ser um serial killer que cometeu atrocidades na vida dele, né? Inclusive, ele não só matava, como ele depois comia carne, né, das vítimas dele. Ele também, a série também mostra todo esse sistema que é completamente capenga, caótico, péssimo, né, da sociedade, e de como a polícia, como o governo enxergava, ou talvez enxergue até hoje, a população negra, né? Se tivessem dado atenção a essa situação desde antes, provavelmente o Jeffrey teria feito, assim, a primeira vítima dele lá que ele matou sem querer, mas só que, cara, ele teria feito, sei lá, umas 3 vítimas, assim, não 17, sabe? Não teriam morrido tantos jovens por causa de falta de atenção da polícia. E ainda por cima depois mostra a polícia passando trote naquela família de imigrante. Cara, pra mim isso foi pra acabar, juro, assim, eu fiquei muito, 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 muito incomodada. Provavelmente a história da família de imigrantes foi a que mais, assim, me pegou, porque eles, além de tudo, né, além deles serem também minoria e deles estarem sofrendo tanto quanto as outras vítimas, né, pegou muito porque o Jeffrey tinha abusado do irmão
do garoto, né, de 14 anos que foi morto, e o Jeffrey não foi preso por causa disso. Se ele tivesse sido preso, quem sabe, ele só teve que, né, pagar ali serviço comunitário, quer dizer, ele foi preso, mas ali foi aquela prisão, né, tô trabalhando serviço comunitário, um ano depois vazou, né, então, assim, se ele tivesse sido mandado, de repente, para alguma instituição mental, alguma coisa assim, naquela época, talvez nada mais teria acontecido. Daí depois o irmão mais novo do garoto que foi abusado foi morto. E daí depois eles sofreram toda essa opressão, né, ali da polícia, da mídia, enfim, de várias partes ali, enfim. Mas outra coisa que a série traz também, que chega a ser quase uma piada de mau gosto, né? Mas assim, porque é retratado de uma forma muito realista, né? Não é mau gosto no sentido mau gosto do Ryan ter colocado, pelo contrário, muito importante. O Ryan, o William Brenner, né? Que é um dos principais roteiristas, né? Das séries. Eu amo que a gente fala muito do Ryan Murphy, mas sim, quem sempre tá por trás de tudo é o William Brenner, né? Que é um dos parceiros do Ryan aí nessa caminhada dele na indústria da televisão. Enfim, essa questão de que quando tinha uns turistas lá tirando fotos, sendo Jeffrey Dahmer, assim, aí uma das moradoras ali do prédio quebrou a câmera, né, e ela era negra, e ela logo foi presa porque ela quebrou a câmera do cara, sendo que, tipo, meu Deus do céu, os negros do prédio estavam o tempo inteiro denunciando que o Jeffrey Dahmer tava fazendo merda e ninguém fazia nada porque ele era um cara branco, e daí a guria foi lá e quebrou a porra de uma câmera, daí um cara branco denunciou, e daí ela foi presa, tipo... Que ódio! Mas assim, então a série, ela nos traz toda essa questão social e também ela relembra ali a memória das vítimas. Nós temos um episódio muito bom, que é o episódio Silenced, que é o 6º episódio, que tem a visão toda do Tony Hughes, que é uma das vítimas do Jeffrey, que era surdo. Então, nós temos grande parte do episódio sendo sem áudio, assim, de vocalização, né? E a maioria do texto é escrito ou feito com movimentação de boca, né? Leitura labial e tudo mais, com legendas. Pra mim, isso é uma visão muito interessante também da trama. A série traz vários momentos mais aprofundados das vítimas, e a gente conhece melhor as vítimas, porque muitas vezes essas vítimas são apagadas, né? A própria Glenda batalhou muito para construir um memorial ali no lugar onde era o prédio que foi demolido, mas nunca foi construído, né? Se fala no finalzinho da série que nunca foi construído. Então, assim, essas vítimas foram meio que caindo no esquecimento. As pessoas lembram do Jeffrey Dahmer, mas elas não lembram das vítimas do Jeffrey Dahmer. Inclusive, muito importante colocar ali as fotos no final e tudo mais. E é uma série que passou muito longe de glamorizar o Jeffrey Dahmer, por mais que, assim, seja o meu ator favorito fazendo, assim, a gente sente ódio dele. A gente sente mais variado o misto de sentimentos, né? Quando vai mostrando da infância, da adolescência dele, a gente sente um pouco de pena dele. Aí tem toda aquela questão, né, também que mostra muito dos pais dele, porque isso é algo que nós quase não temos acesso, assim, né? Poucas biografias dele falam sobre os pais dele. E é interessante ver como a mãe tinha uma relação muito diferente da relação que o pai tinha. A mãe achava que o pai tinha abusado do Jeffrey, o Jeffrey nunca falou que tinha abusado, né? Daí teve aquele suposto colega de escola do Jeffrey que dizia que o pai abusava, só que assim, no momento algum mostra algo do tipo. E aí dizia que a mãe tomava muitos remédios, né? Então, será que isso poderia ter afetado quimicamente o cérebro do Jeffrey? Os pais tinham essa batalha ali entre eles com relação de quem seria a culpa, entre aspas, do Jeffrey ser essa pessoa que ele era. Mas é importante também ter essa visão ali dos pais dele durante a história, ver que principalmente o pai dele estava sofrendo muito com relação a isso, porque, cara, que pai quer ter um filho que é um psicopata, né? Quer dizer, o Jeffrey Dahmer, ele, quando foi analisado, né, por psiquiatras na prisão, ele não foi dado como psicopata, né? Ele não era também uma pessoa insana como ele mesmo alegava, ele demonstrava arrependimento, ele demonstrou arrependimento das coisas que ele fez. Então, isso não é um traço de psicopatia, né? Mas eu tô falando isso com base, né, nos laudos psiquiátricos de médicos que avaliaram o Jeffrey Dahmer. Mas é interessante também que a série trouxe outros serial killers ali sendo mencionados, né? Falaram do Ed Gein, que ele foi parar no hospital psiquiátrico porque ele alegou, né, insanidade. E o Jeffrey tava o tempo inteiro falando, não sou insano, eu sei o que eu fiz e eu sei que tava errado, sabe? Falou também do John Wayne Gacy, que é um personagem que o Ryan Murphy gosta de trazer em várias produções dele,
Não é a primeira vez que a gente vê um John Wayne Gacy aí na história. Eu sinto que em breve a gente vai ver uma série do Ryan Murphy sobre o John Wayne Gacy também. Mas, de um modo geral, Dahmer foi uma série muito completa, que trouxe muitos detalhes sobre a vida do Dahmer, sobre as vítimas, sobre a família dele, sobre pessoas que cruzaram a vida dele, sobre empregos que ele teve, sobre como ele se portava, pensava, agia. Então, de verdade, assim, essa série sobre o Dahmer é o que eu quero ver em séries sobre true crime, assim. Provavelmente essa é a melhor série de true crime desde Mindhunter, o que me alegra muito. Com certeza, se o Fincher assistir, vai ficar orgulhoso. A gente tem aquelas cenas, né, da parte que é meio que um interrogatório ali do Dahmer com os detetives ali, os caras da polícia. E isso é uma coisa bem ali Mindhunter também, que é um dos principais elementos ali que a gente tem em Mindhunter. Então, de verdade, assim, eu tinha umas expectativas, assim, muito altas, né? Então, a chance de eu desgostar ou de, né, eu meio que cair do cavalo eram altas. Talvez eu não desgostaria da atuação do Evan, mas não gostaria, sei lá, da abordagem que a série traria. Mas, de verdade, assim, é uma série que me prendeu cada minuto das suas 10 horas de duração, assim, no sofá. Eu fiquei muito, muito impressionada com todos os detalhes, com o cuidado que tudo foi abordado e principalmente terem trazido essa questão tão forte sobre a comunidade negra ser tão assim ignorada, sofrer tanto com a falta de atenção do poder público, da polícia, enfim, de políticos e tudo mais. Muito forte esse discurso aí sobre, inclusive tem aquelas falas do reverendo, né, falando sobre a comunidade negra e tal. Então, assim, de verdade, pra mim esse foi um dos maiores acertos da vida do Ryan Murphy, assim, olha, talvez, assim, seja uma das minhas minisséries favoritas. Eu, de verdade, achei absolutamente incrível. O Evan tá muito bem no papel. Ele merecia muito uma série que ele fosse protagonista. E, finalmente, esse momento chegou. E chegou, assim, de forma magistral. Ele tá perfeito no papel. Todos os atores estão muito, muito, muito bem na série. E a série aborda muito bem a história. Não glamoriza em momento algum Jeffrey Dahmer. Pelo contrário, traz um serial killer bem visceral, assim, com muitas nuances, com uma interpretação muito próxima de como era o Jeffrey Dahmer na vida real, assim, com todos os trejeitos, com todas as falas e maneirismos do Jeffrey Dahmer. É um personagem que foi muito bem estudado e também a série traz luz a pessoas envolvidas nessa história que tinham meio que sido silenciadas ou apagadas da história, pessoas que foram extremamente importantes, como a própria Glenda, né, que foram cruciais, né, para a prisão do Jeffrey Dahmer. Então, a gente viu que se o sistema fosse mais efetivo, quem sabe o Jeffrey Dahmer não teria matado tanta gente, ele teria sido preso muito antes. Mas, enfim, né, infelizmente, mais de 17 jovens perderam a vida por causa dele. E, bom, eu espero que mais séries de true crime sejam bem feitas como essa. O Ryan Murphy sempre tem um pele no true crime. Vamos esperar pra ver se ele vai trazer alguma outra série sobre algum serial killer. Seria super interessante. Mas é isso aí. Se você não assistiu Dahmer, assista Dahmer. Vale muito, muito, muito a pena, de verdade. Fiquei encantada pela série. Assim, não no sentido de, nossa, tô apaixonada pelo Dahmer, não, mas assim, pela produção em si, sabe? Tipo, muito bem feita, maravilhosa. Assim, a fotografia é muito legal também. Gosto muito da montagem ali fora de ordem cronológica, mas que pra mim funciona muito bem. E, enfim, Dahmer é um grande acerto do Ryan Murphy, um grande acerto da Netflix. E ter escalado Evan Pierce pro papel foi, assim, a cereja do bolo, assim, porque de verdade, amei muito. E é isso aí. Conta aí embaixo o que vocês acharam de Dahmer. Um beijo pra vocês e até a próxima.